Estamos de volta. Melhor e Mais Justo de hoje fala sobre os desafios para controlar a dengue no Brasil. Para essa conversa estão aqui comigo Andréa Marques Miranda, médica infectologista, e Sandro Corumba, coordenador de combate da dengue em Mauá. Bom, o Sandro já tinha falado um pouco disso, mas acho que isso traz questões para a gente pensar em relação aos modelos de combate à dengue que o Sandro se referia no final do segundo bloco. Entre as várias ações, o Ministério da Saúde fez e faz repasse adicional de verbas, fez agora repasse adicional de verbas a todas as secretarias estaduais e municipais do país para reforço das atividades de vigilância, prevenção e controle da dengue e da febre chikungunya. Distribuiu insumos estratégicos como inseticidas e kits para diagnóstico, elaborou e divulgou os planos de contingência nacional, realizou visitas técnicas para assessorar as unidades da federação na elaboração dos planos de contingência regionais, entre outras medidas. Então, a questão é como criar mais sinergia entre as esferas de governo também para otimizar o resultado desses investimentos. Quer dizer, quando pensa em modelo, de um lado, você estava falando aqui os 3 grandes vetores, mas eu diria, aqui me perdoando a minha pretensão, quer dizer, bom, tem um eixo aqui que é da gestão, que não é o eixo da dengue propriamente, mas de, enfim, gerar maior sinergia e eficácia do uso dos recursos públicos na articulação entre governo federal, estados e municípios para dar conta da gente combater melhor a dengue e outras doenças resultantes de vetores do próprio a chikungunya, o vírus, o Zika vírus, né? Uhum. Vai virar piada, né, no Brasil, assim, tô zicado, né? Mas, Andréa, o que você pensa? Olha, eu acho que a grande dificuldade no Brasil é a comunicação mesmo entre a federação. A gente vê em países desenvolvidos que a questão do prontuário único do paciente faz toda a diferença. Onde quer que ele vá, onde ele passa, essas informações são contidas e qualquer profissional tem acesso a elas. Agora, com a dengue, a gente vê muito isso. Às vezes o paciente chega, já fez diversas sorologias e é um gasto a mais de dinheiro que com uma você já teria resolvido, entendeu? Então, acho que essa falta de comunicação e de interação entre os sistemas de saúde dificulta muito uma ação que a gente veja um produto eficaz, um resultado eficaz e também faz com que haja gastos desnecessários do dinheiro público, porque vai travando cada vez mais assistência, porque o paciente vai muito mais vezes à unidade de saúde do que precisaria, em alguns casos, e isso faz com que haja demora do atendimento, demora do diagnóstico. Então, acho que isso seria o grande investimento que faria toda a diferença na saúde pública brasileira. E nesse caso, inclusive, além do cadastro único do SUS, que é um debate, é uma ação que está em discussão pelo Ministério da Saúde e pelos o que eles chamam de CIT, CIB, né, pelas instâncias tripartites e bipartites, porque o SUS, o Sistema Único de Saúde Brasileiro, é gerido de maneira tripartite e bipartite, quer dizer, entre União, Estados e municípios e entre Estados e municípios, né? O cadastro único e o prontuário único e tal está em desenvolvimento, você tem inclusive algumas experiências piloto, mas isso também vai demorar bastante tempo, né? Mas certamente isso ajudaria a gente ter uma informação mais transversal e aquilo que o Sistema Único de Saúde chama de integralidade, né? Você poder ter, de fato, uma ação integral passa por conhecer, todo mundo que vai conversar com um paciente possa saber por onde ele passou, o que ele fez, quais os resultados dos exames isso já é um avanço, e das intervenções que ele sofreu. É um avanço de gestão para as doenças como um todo, né? Não só para dengue. Só para dengue, mas seria um benefício bastante grande. Com relação à dengue especificamente, no que diz respeito à abordagem ao paciente, eu acho que o Ministério veio alertando bastante a área pública em relação a isso, para se preparar para acompanhar o paciente suspeito de dengue, que isso faz a diferença para evitar o óbito. Em março houve um encontro macro-regional no Rio de Janeiro, né? Toda a região sul e sudeste e centro-oeste se reuniu no Rio para o Ministério falar um pouco das perspectivas, né, do que se pensava em termos de programa, de planejamentos, de avanços.
E o caminho tem se fortalecido, assim, o programa ele tem se amadurecido ao longo dos anos, né? É um programa bastante robusto no sentido das informações, das ações geradas. E acompanhar o paciente é a palavra de ordem, né? Então, começa pela classificação de risco. A pessoa chega suspeita de dengue. Precisa ver que paciente é esse, quais são os sinais clínicos, o que ela apresenta, os sintomas, qual que é a idade, é feita uma classificação de risco e dependendo da classificação, esse paciente pode ser monitorado em casa. Ele pode comparecer a uma unidade de saúde, mas ele pode ser monitorado em casa, se hidratar em casa e acompanhar, fazer os retornos programados. Quando você muda a classificação de risco, você já tem que ter uma intervenção mais aguda. Mas nós temos que ter profissionais atentos a isso, ao movimento desse paciente. Então, eu não tenho dúvida que todos os municípios se esforçaram, fizeram as discussões internas, todos os municípios da Grande São Paulo. Nós estamos aqui muito próximos dos municípios do ABC, nós temos colegiados técnicos, reuniões de sala de situação, que é feito o compartilhamento do que está acontecendo, das informações, das produções, e todas têm voltado a essa preocupação, né, de monitorar. E eu acho que, de uma forma geral, a região está de parabéns, a gente não pode nem tirar o mérito dos profissionais que se envolveram nessas ações. Tem muitos profissionais envolvidos com isso e todos eles, assim, se dedicando para que isso aconteça da melhor forma. Tanto que no ABC nós não tivemos casos, acho que houve um caso que está em investigação de óbito em Diadema, né? Mas pelo universo de pessoas de risco, né, a gente pode se considerar bem-sucedido e pela proximidade com São Paulo, né? Dentro das perspectivas que o programa possibilita, dentro do que a doença nos possibilita de ações, né? E as ações de preparação para o outro momento epidêmico no ano que vem já precisam ser pensadas desde já, e elas acontecem através das visitas dos agentes, ações integradas de limpeza, intervenção urbana, de remoção, capina, enfim, todas as ações, elas precisam acontecer, né, o tempo todo. Então, mas em relação a esse modelo que você está dizendo, que do ponto de vista da estrutura do Sistema Único de Saúde, para isso, você tem uma ação adequada, na tua visão, do Ministério da Saúde, eu também acho que é. Você tem, em muitos municípios, em vários estados, em muitos municípios também, ações adequadas, mas, eventualmente, não suficientes para dar conta do tamanho da população de mosquitos e das características climáticas, geográficas, sobretudo das áreas urbanas e metropolitanas. E aí, nesse momento, qual que é o objetivo também, né? Mas você falava assim, então, aonde tem que aprimorar os modelos? Aquilo que você falou, esse modelo está correto. Aonde ele precisa ser aprimorado para a gente melhorar as ações? Acho que talvez na permanência, né? Não focar nas épocas em que o mosquito tem o maior desenvolvimento, que é no verão, mas também continuar uma educação continuada com a população e com os profissionais da saúde. As ações, elas nunca podem descontinuar, né? Fora dessa fase de transmissão. Quando descontinua, a população relaxa, é isso? Relaxa. Acha, bom, passou. E daqui a pouco, como é muito rápido, né? Daqui a 6 meses ela está aí de novo. Então não poderia relaxar durante o ano inteiro em termos desse eixo da prevenção, né? Embora a gente não tenha observado interrupção da transmissão da doença ao longo do ano passado, né? Antigamente a gente, no segundo semestre, não tinha caso de dengue. Não deixou de ter transmissão. Ela diminui, mas não deixa de haver. Isso significa que a doença está acontecendo o tempo todo, tudo mais, só que num grau menor, né? A mídia, de uma forma geral, não fala tanto de dengue fora da época epidêmica. E todos os profissionais de saúde contam com essa mídia que fala sobre as coisas que estão acontecendo. E é um movimento normal, né? Do assunto do momento. A gente teve a chikungunya, né? Às vezes a gente pensa assim no vetor, né, na dengue, a vacina da dengue e tal.
O vetor está aí, ele não deixa de estar próximo de nós e nem vai deixar, pelo que se apresenta. Mas existem outras doenças. Pode ter a vacina da dengue, mas a gente pode começar a ter chikungunya. É uma doença que entrou agora, esse ano passado, no Brasil, né? E já está se alastrando. E já está se alastrando. Existem mais de 200 tipos de vírus que podem ser transmitidos. Sobretudo no norte e nordeste, né? A Isso, chikungunya começou por lá, pelo Mato Pará, Grosso do Sul é o que está mais Feira de próximo Santana, da gente agora, foi né? o que teve caso. E é o caminho natural da doença, né? Existe o vetor, existe o vírus, existe a população exposta e vulnerável, né? É uma questão de tempo, mas assim, não de cruzar os braços, de fazer as ações de controle de vetor, falar sobre o controle, para diminuir o impacto das transmissões. E a gente não tem mais as estações pré-definidas, né? O clima está mudando não são muito. Tão estáveis como eram. Então, porque quando você tinha ou quando tem estações muito definidas, no período muito frio, você quase não tem mosquito, a transmissão cessa ou chega quase a zero. Como a gente tem, os climas têm se invadido, né? Quer dizer, períodos mais secos tem chuva, períodos mais frios tem calor. Em períodos de calor, às vezes tem seca, em períodos de calor, às vezes tem um pouquinho mais de frio, quer dizer, os climas e as estações estão se atravessando, você tem períodos com menor incidência da doença e períodos de surto ou mesmo de epidemia, como a gente teve em 2015. Se a gente pegar ao longo de um ano, né, a época do ano em que tiver mais chuva e temperatura mais alta vai ser a melhor época para o desenvolvimento do mosquito. Então, coincidentemente, início de ano que essas condições se observam, né? E aí, na sequência, aumento dos casos, né? Na sequência, aumento dos casos, exatamente. Mas a gente tem que considerar um outro fator, às vezes passa um sentimento de impotência, né? Onde foi que eu errei? Mas o vírus mesmo, a doença, a gente observa, se pegar uma série histórica dos casos de dengue no Brasil, ele não tem um componente de crescimento exponencial, uma curva, um gráfico em linha reta. Ele tem fases, tem anos que você tem epidemias para, apesar do controle ser feito ou não, dos vetores numa intensidade. O que eu estou querendo dizer? Essa sazonalidade não está ligada diretamente, né, essas curvas não estão ligadas diretamente ao serviço bem feito ou mal feito antes. É um pouco do momento que o vírus está de predisposição para desencadear epidemias. Da circulação do vírus que está em vigência. Mas queria até ouvir um pouco isso para que não fique minha impressão, e a meu ver uma falsa impressão, se eu estiver errado, Andréia então me corrige, que mas faz diferença você fazer um bom trabalho, né? Claro. Quer dizer, tanto as vigilâncias como a tal linha de cuidado da atenção básica, hospitalar e a vigilância, fazer um bom trabalho é uma parte importante no controle. Primordial, com certeza. Mas a gente tem essa questão, esse gráfico que ele acontece em curvas, o que a gente vê é pela distribuição do vírus. Então, tem anos que a gente tem mais distribuição do dengue 2, agora a gente está vivendo uma realidade que é o dengue 1, que está em circulação. Menos mal, né? Porque a dengue 1, em tese, é uma dengue menos o problemática. 2 é o geralmente que pode estar relacionado com casos mais graves. Mas a grande questão é a população não tem imunidade para aquele vírus. Porque a partir do momento que você pegou um tipo do vírus da dengue, você não tem imunidade para todos os outros. Então, você pode pegar a dengue de novo por um outro sorotipo e aí você tende a ter uma dengue mais grave, pode ter. Então, essa é a grande questão. Então, se a gente teve circulação de dengue 2 em 2013 e agora a gente está com dengue 1, maior parte da população pode se contaminar porque não tem a imunidade por aquele vírus da dengue. Diferente se a gente tivesse em circulação de novo dengue 2. Talvez a gente tivesse um número menor de novos casos de dengue. Eu queria que vocês deixassem assim, uma mensagem para quem está nos assistindo, mas tem que ser rápida. 30 segundos, nosso tempo acabou. Então, 30 segundos para o Sandro. Se você tivesse que dizer para a população, olha, se preocupem, não se preocupem, façam o quê? O que você diria? Olha, eu diria o seguinte, primeiramente, que cada um faça a sua parte, né? Muitas vezes a gente recebe demandas de pessoas reclamando do vizinho, reclamando que o problema está no espaço que a prefeitura não cuidou, mas cada um tem a sua parcela de responsabilidade.
olhar o seu imóvel, ficar atento aos criadouros, especialmente aqueles que têm acesso difícil. Isso é um beabá para que a gente tenha um controle do reservatório, que essa pessoa fique menos vulnerável à doença. Facilitem o acesso, outra questão que eu coloco aqui, facilitem o acesso ao trabalho dos agentes, recebam-os com carinho, eles estão ali para passar informação, para ajudar, e o objetivo é esse, né, que a população se mobilize, que as esferas públicas de serviços se mantenham em estado de mobilização, alertas, para que a gente consiga ter momentos bastante tranquilos, diria no sentido assim, de não ter muitos casos e uma estrutura de saúde, de cuidado adequado, não dando conta, né? Andréa. Bom, acho que na minha parte o que vale a pena deixar aqui é a gente tentar reduzir a letalidade da doença. Então, a população tem que pensar na dengue. Então, se tiver febre, dor no corpo, mal-estar, tem que procurar o sistema de saúde e questionar até o profissional que está atendendo sobre a dengue. Doutor, não pode ser dengue? Porque isso faz toda a diferença para a gente reduzir o número de casos letais ou de morbidade da doença. Eu agradeço muitíssimo a presença de vocês, acho que para mim foi muito esclarecedor, espero que também para você que está nos assistindo, a quem também agradeço por você ter nos acompanhado até aqui. A gente se encontra na próxima quinta, um forte abraço.